Vamos chegando. Sheila, vamos chegando, pessoal. Vamos só chegando, logo nós começamos, só vamos esperar um pouquinho até as pessoas chegarem. Olá, Sheila, seja bem-vinda. Vamos bater esse papo hoje, bem legal. Só vou aguardar um pouquinho. Mili também chegando. Pessoal, só vão me avisando se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem. Se puder me dar um sinal de positivo, eu agradeço. Como é que está a conexão? Se vocês está travando, se está bem fluida, para a gente começar bem legal daqui um pouquinho. Tá legal, show. Aqui o pessoal do @espaço índigo, se puder me dar um sinalzinho de positivo também. Apenas dizendo se vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo, se a conexão está fluida. Se puderem, me avisem. Legal. Pessoal, e assim, já avisando, quem puder, coloca ali o sinalzinho no aviãozinho, chama a galera, chama amigos, chama parentes, porque esse é um tema muito legal, né? Coloca ali no aviãozinho, coloca o arroba e o nome, o link da pessoa. Vai ajudar muito a trazer mais pessoas para cá e para que cada vez mais pessoas possam se beneficiar disso, dessas informações. Porque é muito louco. Esse tema, ele é muito polêmico, né? E ele traz grandes dores para os casais, né? Não só para casais, né? Mas para pessoas que já passaram por isso deixa uma marca muito profunda. Então, se a gente não entende muito bem o que está passando, a gente entra em processos de dores muito grandes. Então, esse é um tema muito legal. Eu adoro falar sobre relacionamento amoroso e esse tema é muito legal também. Então, quem puder, já clica ali no aviãozinho e já convida a galera. Vamos trazer a galera para cá para a gente bater um papo bem legal. Legal? Pessoal, então olha só. Quando a gente pensa em infidelidade, a gente pensa em algo que traz muita dor, né? Eu escuto muita gente falar sobre traição, sobre infidelidade e que trazem muita coisa de é mau caráter, né? Enfim, tem um monte de julgamentos que não vem no caso no momento, mas que se a gente olhar fundo, por trás disso existe algo muito pesado, né? E algo que traz muita dor. E para isso, eu quero começar falando sobre diversas dinâmicas que envolvem a infidelidade, para depois a gente entrar num processo meio que de solução disso tudo, tá? Então a gente vai começar falando sobre várias dinâmicas, várias e várias dinâmicas que envolvem o processo de infidelidade. Tudo bem? E assim, para a gente começar, acho que a gente tem que entender o que é essa fidelidade, o que é essa lealdade que é tão vista, né, nos relacionamentos e que talvez, eu não sei se vocês já se perguntaram de onde surgiu isso, né? De onde surgiu essa questão sobre fidelidade ou sobre lealdade com alguém ou com alguma coisa? E eu fiz
esse questionamento, eu comecei a buscar algumas informações históricas e essa questão ela ficou muito forte, muito atrelado à parte religiosa, né? Então, nos primórdios, no princípio, isso talvez não existia da forma como a gente tá vendo hoje, a questão do casamento, do ser leal, do ter que passar por cima de tudo isso para continuar com a pessoa, né? Mas existia a lealdade, a fidelidade por escolha. E é isso que nós vamos falar hoje. Porque aqui nós não vamos falar sobre a fidelidade ou sobre a lealdade por uma obrigação. Entende? A obrigação ou eu tenho que fazer isso, né? Vocês já ouviram esse tipo de frase de algumas pessoas? Eu tenho que continuar com essa pessoa, né? Essa frase ela já traz consigo um grande peso. Ou seja, eu tenho uma obrigação. E um relacionamento para ser saudável, ele tem que ser livre. Entende? E aí, para ser livre, eu tenho que mudar um pouco essa palavrinha e usar eu escolho. Eu escolho estar dentro dessa relação. Faz sentido para vocês? Se fizer, já vão dando um joinha. E quem sentir necessidade e quiser, compartilha aí se já passou por algo assim e como vocês se sentem, tá ok? Isso é muito importante. Vai ajudar bastante na troca, tá? Então, entendam que a relação, para ela ser construída, ela precisa ser uma escolha dos dois e não uma obrigação dos dois. Legal? E olha só, uma dinâmica muito comum de traição, eu quero conversar um pouco sobre ela agora, é quando numa relação amorosa, um está dando demais, está se doando só. O outro só recebe. E quando esse que recebe tenta retribuir, esse que está doando não aceita. Entende? E aí então eu vou doando, eu vou recebendo, eu fico com créditos e esse fica como devedor. Essa distância ela vai chegando a um patamar tão grande, tão grande, tão grande, que faz com que quem está em dívida ou vai sair da relação, vai terminar a relação, ou, olha, escutem bem isso, porque isso é polêmico, ou a pessoa, por amor, ela vai punir essa outra pessoa. Ela vai fazer algo de ruim, e aí normalmente vem uma traição. E isso faz com que a relação se iguale. Entende? Verifiquem bem isso, porque isso é muito profundo. E dentro de uma sessão é muito claro quando isso acontece. Tá? Meu, é muito bonito perceber, porque normalmente, aqui no caso, quem tinha os créditos e que foi traído ou foi traída, não vai entender isso. Entende? Porque vai falar assim, eu faço tudo pela minha parceira. Eu faço tudo pelo meu parceiro. E mesmo assim, ele ou ela me traiu. Normalmente, quando eu encontro essa dinâmica, o que normalmente é sugerido, né? Que a pessoa que está doando demais doe menos. Entendam? Entendam bem isso. Porque essa é uma lei que está ligado a uma compensação. E no relacionamento é muito importante que ser compensado, dar, receber. Depois eu dou, recebe. Eu dou, recebe. Compreendem bem isso? Vão dando joinha para mim que vai ajudar bastante, tá? Então, um dos motivos que levam a traição é uma relação desigual. Entende? E percebam,
Se essa é a dinâmica, não existe um mau caratismo, entende? Não existe uma pessoa ruim. Existe amor. Um amor que está fazendo, tá fazendo de tudo para ser compensado. Entende? Olha como isso é profundo. E às vezes a gente olhando para a traição, a gente olha apenas como uma vítima. Eu fui vítima dessa pessoa. Entende? Então, eu vou falar algumas dinâmicas, depois a gente vai para algumas soluções, beleza? E aí, uma outra dinâmica muito comum de traição, e se alguém se identificar, eu gostaria que comentasse, tá? Porque essa é muito comum. O filhinho da mamãe ou a filhinha do papai, tá? Por que isso acontece? Porque o filhinho da mamãe já está em um relacionamento com a mãe. A filhinha do papai já está em um relacionamento com o pai. Então, não existe espaço para uma outra pessoa. Então, normalmente, são relacionamentos frios. Sabe? Existe até alguns autores que dizem que o filhinho da mamãe ou a filhinha do papai brincam com seus parceiros, mas nunca a pessoa está inteira no relacionamento. Porque, no fundo, o meu relacionamento é com a minha mãe ou com o meu pai. Se alguém se identificar, dá um sinal de positivo. Porque isso é muito comum. E aí eu quero colocar para vocês algo que é fantástico nisso. Porque o relacionamento amoroso, a primeira escolha, a primeira decisão para que exista um relacionamento amoroso, um casamento, passa por um abandono. Um abandono que dói bastante, que é abandonar os pais. Eu preciso abandonar a ideia dos meus pais sobre relacionamento amoroso. Eu preciso abandonar o meu lugar de filho ali, ou se eu tiver essa relação, né, de um relacionamento com a minha mãe, eu preciso abandonar, eu preciso jogar fora. Eu preciso ir inteiro para o meu relacionamento. Se eu não for, realmente corre um grande risco de haver uma ruptura, né, que é o mais comum, mas também as traições ou infidelidades, elas surgem muito disso, do filhinho da mamãe ou a filhinha do papai. Tá ok? Faz sentido para vocês? Se puder, dá um sinalzinho aí de positivo. Uma outra coisa também imaginem assim, ó. Imagine uma família onde o garoto cresce vendo histórias onde o pai sempre traiu a mãe. Uma rotina. E sempre cresceu vendo a mãe triste. Certo? Mas ele é homem, como o pai. Essa lealdade ao pai, mesmo que ele tenha rancor, tenha ódio do pai por tudo que ele fez com a mãe, essa lealdade ao pai faz com que no futuro, quando ele se torne adolescente ou adulto, ele repita a mesma história do pai, traindo a esposa. Entende? Muitas vezes a lealdade que nós temos com o nosso pai ou com a nossa mãe faz com que eu repita a mesma história. E olha como é louco isso. Quero contar essa história para vocês. Eu atendi um cara ano passado. Ele veio no consultório
com a seguinte situação. E até foi novidade assim pra mim. Porque ele chegou e falou assim, cara, eu traio demais a minha esposa e eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais isso. Falei, opa, legal. Falei, que ótima escolha, né? E, e aí, ele... A gente começou a trabalhar e eu fiz a seguinte pergunta, assim... Se você não quer, o que acontece na hora, assim? O que você sente? E ele comentou assim... Cara, Ele falou assim, eu sou representante, então eu viajo bastante. Normalmente nessas viagens a gente faz reuniões, jantares. E até ali eu estou muito firme no meu posicionamento. E aí ele fala assim, eu comecei a beber, eu começava a beber com amigos e tal, e aí os amigos começam a falar, vamos, 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 e eu acabo indo na onda e acabo fazendo. E aí eu perguntei pra ele, então quer dizer que você tá indo no sentido de pertencer àquele grupo? De ser, tipo, o legalzão? Ele falou, um pouco é. Falei, entendi. E aí quando a gente foi a fundo, a gente encontrou uma lealdade muito grande com o pai. Porque o pai também fez a mesma coisa e ele odiava o pai. Entende? A lealdade não quer dizer que eu estou idolatrando meu pai. A lealdade pode ser sim que eu odeie meu pai. Entende? E eu acabo fazendo o mesmo que ele. A Tati aqui trazendo, né? E como mudar essa lealdade com o pai, né? O traidor. Uma das formas que é muito profundo isso acontecer, e precisa estar muito atento, é o respeito pela história dos meus pais. Um respeito pelo modo como o meu pai agiu. Entende? Não, eu não julgo. Eu posso não entender o porquê ele fazia isso. Entende? Mas eu não julgo. Tá ok, foi a decisão dele. E aí quando eu consigo acolher ele como meu pai, por inteiro, e eu me torno homem e não mais um menino em busca de uma aceitação, percebam bem isso. E quando eu respeito meu pai como homem, eu sou capaz de seguir as minhas escolhas e não mais as escolhas do meu pai. Agora, enquanto eu olho para o meu pai como um menino, buscando a aceitação do meu pai, eu certamente vou repetir a história dele. Tati, você consegue entender? Se puder, depois só me dá um sinalzinho aí. Qualquer dúvida, mandem, tá? Porque isso é muito importante. É justamente esse ponto do abandono, onde eu deixo os meus pais, eu vou para o meu relacionamento, em que sim eu me torno homem e a mulher se torna mulher, porque é uma escolha. Estar com essa pessoa. Compreendem? Então isso é muito importante. Essa é a maneira como a gente muda de lealdade para honra. A lealdade faz com que eu repita. A honra faz com que eu respeite e faça do meu modo. Conseguem perceber essa diferença? Isso é muito importante. Lealdade e honra. Beleza? E a última dinâmica que eu quero trazer para vocês, antes da gente já ir para um outro estágio de hoje, é sobre algo, tá? Acho que de todos esses que eu falei para vocês, esse último é a bomba, sabe? Porque talvez se a gente colocar aí de 100 pessoas que vêm
ligado à traição, pelo menos umas 90, 80 vão estar ligado a essa dinâmica, porque ela é muito comum, tá? Que é quando um dos parceiros não está inteiro na relação, tá? E o que é não estar inteiro? Né? Porque isso é importante. Porque às vezes eu acho que eu estou inteiro. Eu não estou inteiro quando existe algo dentro de mim, tá? Que me conecta a um antigo parceiro, que seja uma raiva, tá? Não precisa ser amor, não. Pode ser a raiva. Isso me conecta, então eu não estou inteiro aqui. Uma preocupação com meu pai, onde eu fico conectado com meu pai. Uma ligação muito forte com a minha mãe, né? A gente falou o filhinho da mamãe. Oi, Arilda. Saudades. Também o filho, né? É muito comum após o casal ter filhos, às vezes a esposa, às vezes o marido que fica muito conectado com o filho, esquece do parceiro, tá? Isso às vezes não é uma coisa daquele momento do início. Isso às vezes é algo que dura 2, 5, 6, 10 anos. Entende? Então acontece, eu vou contar mais ou menos uma dinâmica que é muito comum, tá? Na constelação, para quem não conhece, a gente utiliza pessoas ou a gente utiliza bonequinhos. Então imagine que tem um casal, um de frente para o outro. O que é comum acontecer? Um olha para o parceiro, o outro olha para um outro lugar. Porque a alma está conectada a uma outra situação. Compreende? E aí, quem está inteiro na relação está recebendo muito pouco. Entende? E olha como isso é louco. Justamente essa pessoa que está recebendo pouco, ela busca uma outra pessoa para compensar a ausência dessa outra. Compreenderam essa dinâmica? Que às vezes é melhor eu mostrando, mas verifiquem bem isso. Então, por exemplo, se tem um homem que está muito ligado à mãe, tá? Com uma preocupação, algo assim. Isso abre muita brecha para a esposa traí-lo. Porque a esposa está inteira. Perceberam isso? Isso é muito comum, tá? Eu atendi várias pessoas que vieram com queixa. Não, porque meu marido me trai, porque meu marido me trai, porque meu marido me trai, tá? E quando a gente colocava na dinâmica, a gente via, não vou colocar como culpado, tá? Porque não existe culpado. Mas a gente via que o marido ainda estava leal, estava inteiro na relação. E quem não estava inteiro mais na relação era a mulher. E a partir desse momento, tá? E eu acompanho alguns casais. A partir daquele momento que a mulher conseguiu entender o que estava por trás disso, a relação foi para um outro lugar. E tem um ótimo resultado. Quando eu entendo o que está por trás disso. Realmente, Raquel, é muito louco. Mas quando a gente olha o que está oculto, né? Porque o que é muito comum é a gente olhar e falar assim, ah, aquela mulher traindo o marido. Né? E aí eu julgo só. Não é verdade? E agora quando eu olho o que está oculto, eu posso ver o que age sobre aquele relacionamento.
Olha só, né, trazendo. Mas aí contradiz a primeira dinâmica, não? Não. Porque isso diz respeito a cada casal. Isso não é uma regra, entende? Eu trouxe dinâmicas aqui, várias, né? Eu acho que deram 4, se eu não me engano. A primeira, que é a relação do dar e receber, né? Que talvez seja essa que você está falando. Mas aí não está ligado a receber em relação à atitude, né? Talvez seja isso que você tá trazendo. Aí é uma conexão. A conexão está desigual, porque um está inteiro, o outro não. E aqui, talvez o dar e receber pode estar até equilibrado, tá? Talvez seja essa a sua dúvida, né? Mas aí talvez não. Mas cada casal tem uma dinâmica, tá? E que está ligado à infidelidade. Aí, verifiquem se até aqui tá tudo bem para vocês, tá? Se vocês entenderam essas dinâmicas, porque agora a gente vai para um outro ponto da live de hoje, tá? Que isso vai ser bem importante. Então, se alguém tiver dúvidas sobre as dinâmicas, coloquem aí agora, tá? Apesar que pode ser também daqui um pouquinho que eu respondo, mas quem puder, acho que pelo menos a gente segue uma trajetória que eu acho que vai ser bem legal. E aí, a partir desse momento, mora a decisão, né? O que eu vou fazer após uma traição? Eu já acompanhei duas decisões, né? Porque ali eu acho que nós temos duas decisões. Talvez três. E eu quero contar basicamente o que acontece em três decisões. Primeira decisão, eu fiquei sabendo que fui traído. Eu fico com muita raiva e termino o relacionamento. Isso é algo que talvez muitos de vocês conhecem. Segundo caso, eu continuo na relação. Porém, olha só, eu fui traído, tá? Porém, eu uso a traição como algo para manipular a minha parceira. Porque no momento em que ela me traiu, eu fiquei com créditos, porque ela fez algo de ruim para mim. Compreendem isso? Vamos pensar numa relação que está igual, tá? E ela me traiu. Eu continuo na relação, mas eu ainda não aceitei. Então eu uso a traição como uma forma de manipular para que o outro faça aquilo que eu quero. Essa é a segunda opção. E a terceira opção eu concordo com tudo o que aconteceu. E o que é o concordar? Concordar é eu deixar que isso atue aqui. Com todas as consequências que isso vai trazer para mim e todas as consequências que isso vai trazer para minha parceira. Entendem? A partir do momento que eu tenho isso claro, em que, por exemplo, eu decido ficar na relação, entende? Se eu decido ficar e eu quero transformar a minha relação, eu preciso deixar tudo para trás. O Bert Hellinger dizia que quando existe uma traição, é uma relação que acabou. Entende? Mas não quer dizer que o casal precisa se separar. Ele precisa ter um novo começo. Então, para que essa relação se transforme, eu preciso deixar para trás essas histórias.
Eu preciso me transformar. Eu preciso quase que conhecer essa pessoa de novo. Compreendem isso? E esse é um grande desafio. Porém, eu conheço muitos casais que se transformaram muito após uma traição. Muito. Mas se transformaram ao extremo. Porque passaram por cima disso e deixaram tudo para trás. Toda a história de dor e de mágoa para trás. A Daniele trazendo aqui, entende o traidor como alguém que deve. Bem isso. Tá? Sempre quando existe algo que eu faço de ruim para alguém, eu fico em dívida. E a vítima, no caso, tem créditos. Compreendem isso? Essa relação, e é isso que eu tô trazendo para vocês. Tá? Então percebam o quanto isso é importante. Né? Eu posso ir embora, tranquilamente. Né? E pode ser uma grande escolha para o casal. E talvez as duas melhores decisões, né? Ou eu vou embora e recomeço a minha vida, ou eu continuo, mas eu deixo tudo para trás. Entende? O Bert Hellinger diz algo que eu adoro. Por exemplo, isso pode ser caracterizado como a traição também, ou imagine que eu faço algo de muito ruim para minha esposa. Que pode ser a traição ou pode ser alguma outra coisa. Ou seja, ela tem créditos, eu estou em dívida. Entende? A forma disso acontecer é ela, porque é algo ruim, compreendem? Não é algo bom. É ela fazer algo de ruim para mim, porém um pouco menos do que eu fiz. Isso é muito louco, isso foi muito contraditório, isso foi muito complicado, né? Quando o Bert Hellinger trouxe. Porém, porque não está ligado a olho por olho, dente por dente. Entende? Mas está ligado a uma compensação. Isso é amor. É uma maneira do relacionamento continuar. É uma maneira do relacionamento ter força a partir de uma dor. Olha só, né? A Fábio trazendo. Mas as mudanças não precisam acontecer dos dois lados? Sim, Fábio, dos dois. Dos dois. Senão, não tem transformação, né? Então, por exemplo, imagine assim, ó, só para eu completar essa parte. Se eu trair a minha esposa, né? E eu realmente, e a minha esposa ficou sabendo e eu realmente me arrependi ao extremo. Estou me sentindo extremamente culpado, envergonhado, enfim. Entende? Então esse é um ponto de mudança para mim. Por exemplo, eu escolho assumir todas as responsabilidades pelos meus atos, porque eu fiz algo de errado. E se a minha esposa escolher continuar na relação, como uma forma de transformação, ela também tem que deixar as coisas para trás. Entende? Então a mudança sim vem dos dois. Se não rola. Tá? E nessa parte de compensação eu quero contar uma história só para vocês entenderem uma compensação que para mim foi brilhante, tá? Talvez alguns já até conhecem porque eu já contei essa história. Eu conheci uma mulher, eu atendi ela, tudo, e aí o que ela fez? Ela, desde quando ela casou, quer dizer, antes dela casar, ela tinha o sonho de fazer um intercâmbio.
E aí ela encontrou o marido, começaram a namorar, casaram, e logo que casaram, ela já teve o primeiro filho, teve o segundo filho e teve o terceiro filho. E aí os filhos, já, acho que o mais novo já tinha uns 10, 11 anos. Então, ou seja, ela passou muitos anos ali na função de mãe. E ela acabou deixando esse sonho de lado. E aí chegou o ponto onde ela ficou sabendo que o marido estava traindo ela. E ela sabia disso, e ela ama o marido, e amava o marido. E ela sabia que ela precisava compensar isso, porque senão a relação ia acabar. Então ela teve a brilhante ideia da forma de compensar isso era, ela ia fazer um intercâmbio e o marido ia ficar com os filhos. Era tipo uma punição para o marido, porque ele ia ter que se virar durante 3 meses com os 3 filhos. Então, trabalho, os filhos, e ela ia fazer o intercâmbio dela. E aí, o que aconteceu? Quando ela voltou, a relação foi outra, e é outra até hoje. A relação se transformou. Isso é a compensação. Entende? Ela não pagou na mesma moeda. Porque às vezes se eu pago na mesma moeda, fica ódio sobre ódio e a relação não vai para lugar nenhum. Mas ela encontrou uma maneira, vamos dizer assim, de punir o marido e que ela foi algo enriquecedor para a vida dela. Eu achei brilhante essa ideia. Tá? Então, essas são as 3 formas, tá, que a gente tem de decidir após algo acontecer. Né? E aí entra um grande ponto na relação de casal. A relação de casal, maturidade, perfeito, Dani, é bem... falou a palavra. E dentro da maturidade, que era justamente isso que eu ia falar agora, é que dentro da maturidade para o casal ele nunca é estável, ele sempre está em construção. Ele nunca anda numa linha reta, ele até fica um tempo, mas ele está sempre se transformando. Então, quando a gente casa, ou quando eu escolho estar com alguém, é como se eu tivesse assinado um contrato, que tem o contrato, né, que a gente assina, mas existe um contrato invisível sobre a lealdade, sobre o amor, sobre enfim. Mas isso não é conversado, mas isso está implícito na relação. Vocês percebem isso? E aí, só que esse casal ele está em evolução. E no começo da relação, a gente seduz o outro. Muitas vezes a gente não mostra aquilo que nós realmente somos. Nós mostramos o que o outro quer ver para seduzir. Mas depois que a gente já está um tempo junto, vão surgindo coisas novas, vão surgindo necessidades. Entende? E essas necessidades, quando eu me fecho, por exemplo, imagine que eu tenho uma necessidade. E eu me fecho porque eu acho que a minha parceira não vai aceitar. Eu fecho, e eu busco essa necessidade fora. Olha que louco isso. Tá? Olha que louco. Então, a maturidade do casal é a liberdade de eu poder falar tudo o que eu sinto, todas as minhas necessidades, entendendo que dentro da relação cada um é livre para ir embora a hora que quiser. Ninguém é preso, ninguém está preso, entende? O casal é livre. E eu falei numa das lives atrás que eu gosto da música do Jota Quest, que fala é a nossa liberdade que nos prende. É justamente isso. É a liberdade de eu poder ser eu mesmo que faz com que a relação se grudem, se conectem.
Então, quando eu posso trazer uma necessidade minha, sabe? Quando eu posso trazer assim, ó. Porque uma das coisas que eu escuto muito no processo de traição é, por exemplo, eu não tenho em casa, então eu busco fora. Já ouviram essa frase? Eu odeio essa frase. Sabe? Eu odeio essa frase. Isso pra mim é uma picaretagem, entende? Porque normalmente é o homem que vai falar assim, minha mulher não faz sexo comigo, então eu busco fora. Então seja homem para falar para sua esposa o que você deseja. E deixe a esposa livre para partir caso ela não queira. Mas verifiquem junto comigo. Quando o casal tem a maturidade de ouvir o parceiro, tá? A maturidade de ouvir a necessidade do parceiro, mesmo que pareça muito distante da minha realidade, o casal, a partir disso, pode construir um caminho para atender aquela necessidade. E quando eu falo da parte da sexualidade, talvez o maior tabu que a gente tem. Então, se é um tabu, eu preciso trazer isso para fora, eu preciso mostrar aquilo que eu necessito, aquilo que eu quero. E se para minha parceira, né, ou para as mulheres, o parceiro de vocês acha isso horrível, então segue em caminhos diferentes. Ou como a gente pode encontrar um caminho, uma estratégia que atenda essa necessidade. Entendem? A partir disso, a relação é construída dentro de uma nova perspectiva. Ana, obrigado, viu? Dizendo que eu explico bem, fico muito feliz. Que bom que você está gostando. Entendem? Então, a partir disso, a relação vai para um outro estágio, um estágio de confiança. Um estágio de leveza, porque eu posso ser eu mesmo. Eu posso ser eu mesmo com a minha esposa, eu posso ser eu mesmo na minha família, eu posso ser eu mesmo com os meus amigos. Eu não preciso ser uma outra pessoa ao chegar em casa. Eu posso ser eu mesmo, eu estou livre para tomar a decisão que eu quiser. E é justamente essa liberdade que conecta e faz com que o casal, sabe aquela parte que diz que o casal se torna um? É isso. É quando o homem está livre e quando a mulher está livre para ser aquilo que eles são. Então isso acontece. Eu lembro de conversar com uns pais de amigos meus. Eu lembro que eles são mais extrovertidos assim. E perguntaram para os dois se eles já tinham traído a esposa ou o marido e tal. Ele falou que não. Ele falou, mas tá, você nunca desejou? Ele falou, até desejei, já vi pessoas bonitas assim, mas... E os dois falaram a mesma coisa, isso que eu achei muito interessante. Eu achei já pessoas bonitas e tal, mas tudo que eu precisava, tudo que eu necessitava eu tenho em casa, então não tem por que eu buscar fora. Entendem essa maturidade? Existe conversa, existe acolhimento, existe a empatia de eu também atender a necessidade do outro. Eu não preciso fazer tudo o que o outro quer, mas eu posso ajustar para que também seja confortável para mim, mas que atenda a minha necessidade, que atenda a dele ou a dela. Mas para que isso aconteça, o casal tem que ser empático. Eu
tenho que falar, eu tenho que sentir que eu estou sendo ouvido, está sendo acolhida a minha fala. Vocês entendem que esse é o melhor caminho para que o casal se construa em bases sólidas e fortes. Não vou dizer que é fácil, né? Mas a transformação ela vem a partir de algo difícil. Vamos colocar a palavra difícil, né? Ou desafiador. A transformação ela nasce disso. Olha só, o maior erro é se anular. Mais cedo ou mais tarde essa carga pesa até ficar insuportável. Perfeitamente. É bem isso. Quando a gente se anula, a gente não está mais dentro da relação. Entende? Olha só, né? E quando o diálogo é uma das partes difíceis. Sim. Perfeito. Esse é o grande desafio. Tá? Esse é o desafio do casal. Tá? Por isso que uma das coisas que eu sugiro para muitos casais é buscar realmente uma terapia às vezes. Quando o casal não consegue fazer isso, né? Quando o casal não consegue ter esse tipo de diálogo, de eu ouvir sem interpretar da minha forma, normalmente eu sugiro uma terapia. Uma forma de ter um terceiro para que os dois consigam interpretar a conversa de uma maneira diferente. Né? Às vezes, tá? É necessário buscar uma ajuda, porque como eu falei das lealdades, né? Vou tentar dar um exemplo até para ficar mais fácil. Imagina uma lealdade assim, né? Eu vou seguir a mesma lealdade dos homens, onde um menino cresce vendo o pai ser autoritário, não uma autoridade, autoritário, onde eu falo, eu mando e eu não quero ouvir nada. E aí a mãe apenas se anula e aceita aquela realidade. E aí os filhos também só, amém. Eu não posso falar nada para o meu pai. Tá? Então, ou seja, como que esse homem cresce? Esse homem cresce sabendo que o que ele falar é lei. Então ele não sabe escutar, ele só quer que aquilo que ele quer seja atendido e foda-se. Entende? Então é um desafio, tá? Olha só, mas as experiências com terapias foram muito ruins. Eu entendo. Olha só, já tem uma outra história que eu quero trazer aqui. Ó. A terapia com psico-casal foi ótimo para o meu casamento. Fizemos várias atividades sobre o que o outro ouvia, sobre o que queria dizer. Foi ótimo a psico intermediando tudo. Olha só, Fábio, a Tassi trazendo isso, né? Uma sugestão é que talvez você não teve a sorte de encontrar alguém que pudesse intermediar de uma forma leve, sabe? Porque se você vai para uma terapia de casal tensa e talvez profissional, talvez não tenha as ferramentas necessárias, realmente vai ser extremamente traumatizante, né? Agora, à medida que você tem alguém que saiba intermediar ou que pelo menos façam exercícios divertidos, né? Tem vários exercícios que são muito contentes, são muito felizes, que são maneiras de você se conectar primeiro, né? E não já sair um julgando o outro, um xingando o outro. Mas, tá, vamos começar de uma forma divertida. Trazer um exercício extremamente legal de conexão. E só a partir dali ir para um outro estágio, tá? Eu entendo, sabe, Fábio, que
talvez as suas tentativas várias coisas não fluíram, não surtiram efeito, mas eu penso, e pelo menos com tudo que eu estudo, eu vejo que a conversa, o diálogo é o melhor caminho. Não um diálogo de blá blá blá, um diálogo daqui. E para eu falar daqui, eu tenho que estar conectado. Senão é um monte de palavras que não tem sentido nenhum, tá? E aí eu abro portas para uma relação forte e não importa para onde esse casal vai, ele vai junto. Entende? E aí a traição, tá? Como eu conheço muitos casais que, por exemplo, têm relacionamento aberto e o amor continua. Entende? A conexão continua. Ou outros que escolheram ficar conectados e continuam conectados, porque eles estão sempre evoluindo, sempre transformando a relação. Entende? Então não importa depois para onde o casal vai, porque eu confio em estar com o meu parceiro, eu confio em estar com a minha parceira. Entendem? Então, Fábio, eu só quero deixar para ti que existem ferramentas, tá? Uma delas que eu admiro muito, que para casais eu acho sensacional, é a comunicação não violenta. Tá? Para quem quiser, eu acho que é super válido, pelo menos ler o livro, tá? Que chama Comunicação Não Violenta, tá? Uma forma de, pelo menos, ter uma empatia, de ouvir corretamente, de interpretar corretamente, de se comunicar da melhor maneira possível e tendo ferramentas para fazer com que o outro entenda exatamente aquilo que eu estou falando. Tá? Agora, para a gente concluir a questão da traição, né, porque a gente já está indo para um outro ponto, mas dentro desse processo da traição, eu espero que tenha ficado claro para vocês que existem muitas lealdades ocultas dentro da traição. Lealdades que muitas vezes eu não vejo claramente. Entende? Então vocês podem estar vivendo um mar de rosas com o relacionamento de vocês, mas vocês não sabem a lealdade do parceiro de vocês, porque você não conhece a história. Mas esse é o jogo do relacionamento. A gente se envolve, sim, com pessoas que a gente não conhece. Esse é o desafio de ir conhecendo e construindo a minha relação. Conhecendo a minha relação, a minha forma de me relacionar, tá? E isso é um desafio do casal, não é um desafio de uma só pessoa, tá? E aí, pessoal, deixa eu só ver aqui. Nós temos 7 minutinhos e eu quero abrir agora um tempinho, tá? Se vocês têm alguma dúvida ainda, pode ser especificamente traição ou alguma coisa até do que a gente estava falando sobre relacionamento. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Vão colocando. E eu quero trazer para vocês que dia 3 e 4 de outubro vai estar havendo o workshop para que o amor dê certo. E é sobre relacionamento amoroso e vai ser bem legal. Eu vou estar abordando sábado e domingo de manhã, das 8 ao meio-dia, onde nós vamos estar passando por tudo essas questões sobre relacionamento, tudo que está oculto. Vou estar passando exercícios para vocês estarem fazendo em casa, algumas coisas ao vivo, outras coisas para vocês fazerem depois. E outras coisas a mais, né? Algumas surpresinhas também. Então, para quem gostou da live, ou para quem tem interesse, esse é um tema que atrai vocês,
A ficha de inscrição tá lá na bio do Instagram. Ou pode entrar em contato comigo mesmo, tá? Então, olha só. Existe traição em relação à lealdade com a mãe? Por exemplo, uma mãe que na separação com o pai, ela quem saiu de casa e deixou os filhos. Ah, entendi. Eu não sei, se tá ligado à traição. Esse exemplo que você está me dando é muito comum, tá? Os filhos dessa mãe que você tá trazendo serem pessoas que abandonam os relacionamentos muito fácil. Não necessariamente vai ter traição, sabe? Mas talvez vão ser filhos que têm dificuldade de criar essa conexão. São filhos que talvez vão ficar um tempo no relacionamento e vão sentir uma necessidade muito grande de ir embora, tá? Toda vez que começa a ter aquela conexão, eles vão embora, tá? Veja se você consegue entender, tá? Mas não necessariamente traição nisso, tá? É até mais comum não ter traição. O mais comum é apenas ir embora e fazer o mesmo que a mãe fez. Entendeu? Se entendeu, só dá um sinalzinho aí de positivo. Tá? Isso é muito comum, tá, Tassi? Muito comum. Alguém mais, pessoal? Vão acompanhando lá no Instagram. As próximas semanas aí vão estar bem especiais. Com bastante informação sobre relacionamento, tá? Vai ser bem legal. Pessoal, então se não tem mais dúvidas, tá? Eu quero agradecer a presença de vocês. Para mim foi muito especial trazer essa informação, esse tema, porque relacionamento amoroso para mim é algo que eu realmente amo fazer, amo falar. Por quê? Porque é algo que eu vivo uma construção no meu relacionamento. É um relacionamento que está sempre em construção. E eu sei que é por meio do relacionamento amoroso que a gente pode criar uma família sadia para que as crianças possam crescer dentro de um ambiente sadio, que eles possam crescer e serem adultos. Entende? Então por isso que para mim é muito, muito lindo falar sobre relacionamento. Ai, ai, ai. A Cláudia aqui. Cláudia, se você puder me perguntar, vai no Instagram, tá? @PedroLazarim. Me pergunta lá, porque esse tema eu preciso de mais tempo e eu só tenho mais 2 minutinhos, tá? Então, se você puder, Cláudia, me manda no @PedroLazarim, tá? E eu vou estar te respondendo lá. Tranquilo? Pessoal, um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau, gente!